Boa tarde! Tudo bem, pessoal? Que legal! Vocês estão gostando do Happy Hour, hein? Oi, Ju! Oi, Michele! Que bacana! Pois é, nossa, tô com o olho vermelho de ficar no computador sem óculos. Bonito, né? Muito bem, gente. Mais uma live super especial. Eu tô tão feliz com esses encontros. Estão sendo cheios de significado, muito importantes. A gente tem despertado para muitas coisas assim para compartilhar. Eu estava conversando um pouquinho com a convidada um pouco antes e assim eu falei para ela que nossa, esse assunto, esse tema, ele mexe muito comigo, me instiga bastante a conversar, a falar sobre isso. E aí tem bastante coisa ainda muito legal para acontecer. Semana que vem tem a Juliana Rissardi, que também vai ser muito... Nossa, tô ansiosa pela live com ela. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Coisas reveladoras nós vamos compartilhar aqui com vocês. Bem legal. Eu vou chamar então a Juliana. Deixa eu achar ela aqui. Vou esperar carregar aqui. Vindas. Nessa tarde de sexta-feira, calorosa aqui no Mato Grosso. Bastante. Mas a gente já está acostumado, né? Tem que aprender a aceitar o calor. E o frio também é trabalhoso, né? Eu passei muito frio quando era criança, gente. Olha, eu prefiro passar calor do que passar frio. Ainda não tratei esse trauma do tempo frio. Bom, gente, vamos começando aqui até a Juliana Melite chegar. Como eu estava compartilhando antes, uma proposta muito bacana de compartilhar reflexões. Eu acho que a gente também de certa forma, fomenta essa percepção. Eu sempre gostei muito, e uma coisa que me cativa muito, estudar a vida de Jesus, né? O que a gente chama de exegese, que é o aprofundamento, a gente tirar ali a essência das experiências de Cristo e trazer isso para a nossa vida, né? De como nós podemos usar Jesus como referência na prática terapêutica do dia a dia. E é claro que eu falo sobre isso no meu livro, né? O livro ele tem essa proposta de conhecer os ensinamentos de Jesus e trazer isso para a vivência, para o dia a dia. E a gente chegou. E a gente aprender e crescer com esse movimento. E foi por esse motivo que eu convidei a Juliana, porque ela Olá, está chegando. tudo bom, Dani? Boa Oi, tarde. boa tarde. É alegria ter você aqui, Juliana. Gratidão por ter aceitado esse convite especial. Estava aqui até compartilhando isso, o quanto é bacana a gente fomentar percepções e reflexões como essa, né? Acho que tanto nós, eu sinto que eu preciso estar sempre buscando, refletindo, aprendendo de novo e reaprendendo, para a gente estar se conectando um pouco mais com o propósito de vida, com o sentido de tudo que a gente vive. De certa forma, quando a gente vive só na observação material, mundana, acho que até nós vamos entrar nesse assunto, nós ficamos muito presos às consequências ali do dia a dia, e aí a nossa inaceitação, o julgamento, a revolta, eles são muito mais aflorados, né? E nessa perspectiva de consciência, a gente consegue colocar mais leveza na vida, mais sentido, mais propósito, né? E o que você tem para trazer é extremamente rico. Eu vivi uma experiência com o conhecimento da comunicação não violenta que transformou a minha vida. Eu acho que foi assim um aspecto que, se não fosse aquilo, muita coisa eu não teria conseguido levar adiante ou vivenciar de uma forma que realmente, né, me trouxesse dignidade de viver, principalmente dentro de um relacionamento. Então foi muito legal. Então, quando eu conheci seu trabalho, eu falei, nossa, a gente precisa levar isso
para cada vez mais para as pessoas. E conectando a vida de Jesus, então, os ensinamentos Sim. é mais legal ainda, né? Você quer se apresentar, falar um oi para o pessoal que está chegando? Bastante gente vai assistir depois também. Vai ficar gravado Oi, aqui gente. lá no Meu nome é YouTube também. Juliana. Eu sou formada em facilitação de comunicação não violenta. E a gente vai conversar, eu vou conversar com a Dani hoje sobre como a comunicação não violenta se conversa com os ensinamentos de Jesus, mais especificamente sobre a história de Maria Madalena, né? Sobre a história da acusação de Maria Madalena. E queria agradecer a Dani por ela me chamou para essa conversa, para a gente poder partilhar um pouco. É uma honra também poder estar aqui e passar um pouquinho dessas duas perspectivas e que a gente consiga aprender juntos e trocar juntos também. E me conta aí, Dani. Uhum. E é legal, quando a gente estava conversando, eu percebi exatamente aquilo que eu senti que ia acontecer. Na sua forma de estudo, dentro da prática que você aprofundou, as palavras que você usa são diferentes, mas trazem exatamente a mesma mensagem daquilo que eu penso, do que eu acredito, do que eu estudo também na psicologia consciencial, né? Então é muito legal esse casamento das reflexões. E a sugestão de fazer uma reflexão sobre a história foi sua, né? E encaixou perfeitamente. Quando eu comecei a olhar, eu já tinha estudado dentro da minha perspectiva, mas aí falei, gente, vai fluir muita coisa, vai ter pano para manga para a gente conversar, né? Eu vou contar um pouquinho sobre a história, então, escrita na Bíblia, né? Foi vivida por Jesus. No Evangelho tem as parábolas que foram contadas e também tem as histórias, as vivências de Jesus, né? E tantas outras coisas também que a gente consegue sempre assimilar algum conhecimento. E nessa história em especial, eu tenho ela aqui escrita, mas ela conta especificamente de um momento que Jesus foi testado, né? Quando os escribas e os fariseus, que eram considerados na época os doutores da lei, né, que estavam ali à frente da lei, eles trouxeram para Jesus uma mulher acusada de adultério. Aí eles falaram: veja aí, senhor, olha o que essa mulher fez, agora o que o senhor vai fazer com ela? Né? A história diz isso, ó. Na verdade, conta-se que era como se fosse uma armadilha para Jesus, para que ele condenasse aquela mulher, né? E aí, em vez de ele responder diretamente ali aos fariseus, dizendo o que fazer e o que não fazer, ele olhou para todo mundo e perguntou: aquele que estiver livre de pecados, que atire a primeira pedra, né? Dentro da perspectiva consciencial, a gente entende que até o sentido da palavra pecado é errar o alvo. Ou seja, né, a gente tenta acertar e muitas vezes acaba se equivocando. Então, o pecado tem essa proposta, o erro. Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Outra perspectiva que eu acho muito interessante, que dentro da visão da psicologia, a gente considera, troca alguns nomes, até para entender o propósito de tudo. A gente chama a história da mulher adúltera da mulher afetivamente carente. Que aí já leva a gente para um patamar de perceber que existe algo além simplesmente do ato e da condenação que envolve ali a questão do ato, né? E essa é a história. Então, ela foi levada ali naquele momento para Jesus e teve um instante que, dentro do aprofundamento dos detalhes, Jesus se abaixa e ele começa a rabiscar na areia algumas coisas. E aí as pessoas, né, começam a sair dos mais velhos para os mais novos, né? Isso tem um sentido também. Eles olham Jesus escrevendo algumas coisas, hipócrita, né, alguns adjetivos ali, que algumas pessoas vão se identificando e vão se afastando de um a um. E depois ele pergunta para ela: aonde estão os seus acusadores? E ela diz: não tem mais nenhum, Senhor. E aí ele fala para ela: então eu também não te condeno. Vá e não voltes a pecar, né? Fique atenta. Perceba onde você está se equivocando e procure, né, reparar isso na sua vida. E isso que traz o ensinamento, cheio de símbolos. A gente não vai conseguir aprofundar todos aqui, porque tem cada frase tem uma coisinha que a gente podia puxar, né, e refletir. Mas, basicamente, o que envolve toda essa história é esse movimento do julgamento, né? Que naquela época ali, a lei de Moisés era essa lei punitiva. Ela tinha que ser punida pelo erro dela.
E a punição Sim. era o apedrejamento. Então ela precisava passar por isso, né? E Jesus estava trazendo uma proposta diferente de um Deus amor e não de um Deus punitivo. E aí foi dentro desse sentido que ele fez a Sim. pergunta consciencial. Fez com que as pessoas parassem para E quem nunca refletir tivesse ali naquele errado momento, né? que atirasse a primeira pedra, né? E no fundo, assim, todos nós somos humanos, Uhum, todos nós somos falhos. Então, ninguém pode. E parte muito a comunicação não violenta, assim, ela parte muito desse pressuposto de que nós todos somos humanos e que existe uma humanidade compartilhada. Tanto a humanidade compartilhada de um paradigma desse do certo e errado, porque o nosso cérebro, durante milhares de anos, né, uhum, a humanidade como espécie existe há milhares e milhares de anos. Então, se você vai ali para quando a humanidade, se a gente for, tipo, não precisa ser muito tempo, mas 3.000 anos atrás, quando a gente estava iniciando a civilização que a gente conhece hoje, e existia uma realidade em que você vivia perigos, né? Sua vida, você acordava, você estava a hora toda em situação de perigo. Nossa, eu vou. Será que eu posso ir para tal lugar? O tempo, então eu tinha que julgar. Ah, o tempo vai dar para eu ir para lá, vai chover, vai ter uma tempestade. Esse animal, ele é perigoso, não é perigoso? Esse alimento, eu posso comer, não posso comer? Então, a nossa capacidade de julgar e determinar o certo e o errado quanto mais rapidamente é um fator que nos possibilitou perpetuar como raça humana. Sendo que hoje em dia a gente tem uma outra tipo de realidade, outro tipo de sociedade. Mas o nosso cérebro, né? Toda a nossa parte instintiva, ela foi criada durante milhares e milhares de anos. Então, a grande dificuldade é assim, como a gente consegue conviver com esse padrão que a gente tem, esse padrão psíquico instintivo de determinar certo e errado. Então a gente não tem como fugir, assim. Uma professora minha fala um termo muito engraçado, que ela fala assim: peixes nadam, seres humanos julgam. O problema não é a gente julgar. O problema é a gente agir a partir do aham, julgamento, né? O problema é uhum, existir o nosso tribunal de inquisição particular. Então, o que era sim, o tribunal de inquisição? Era um mesmo órgão que acusava, julgava e punia. E uhum. nós temos esse tribunal de Sintonia já. inquisição interno, né? Então, nós, quando acontece uma situação, a gente já Uhum, diz se é certo ou errado, a gente já acusa aquela pessoa, a gente já julga e já determina qual é a punição. E existem punições que não são punições físicas, né? Você pode rejeitar aquela pessoa, você pode deixar de falar com a pessoa, você pode fazer silêncio. E também existem punições lá na família com crianças, você pode até punir fisicamente, né? Mas existe uhum, esse contexto de que a nossa humanidade foi criada nesse paradigma. E o grande convite da CNV é você mudar esse paradigma do certo e errado para o paradigma de convivência, de colaboração, de que todos nós somos seres humanos e que todos nós temos coisas boas e temos coisas ruins. Né? Todos nós acertamos e todos nós erramos. uhum, E eu acho que a perspectiva de Jesus, ao ver Maria Madalena, é porque ele conseguia ver ela além dos atos dela, né? Além daqueles atos. Porque a pessoa não é um ato só, você não é só aquele seu erro. Você é um conjunto de atos que você tem durante toda a sua vida. E mesmo que você erre, que você esteja hoje, talvez, num patamar que você disse, nossa, eu não gostaria de ser assim, você sempre tem a possibilidade de mudar. Né? No livro da vida, sempre nós vamos ter uma página nova, né? E considerando até a reencarnação, vamos ter sempre reencarnações novas, né? Reencadernamento, né? Reencarnamentos novos reencadernamentos. para isso. Então, assim, e eu acho muito legal porque Jesus conseguia ver isso, né? Ele conseguia, então, e você falou assim, foi um teste para ele porque ele vinha e dizia assim, né? Eu não vim revogar a lei, eu vim fazer a lei cumprir. Mas existe um símbolo que qual é a lei essa que ele fala, né? A lei, na verdade, ele vem fazer cumprir a lei de Aham, Deus, a lei, tipo, a lei maior, a lei que existe, que rege o universo, que rege todas as coisas, não só a lei de Moisés é uma lei muito mais social, né? É uma lei muito mais que ela vem para dizer assim, ó, sigam nesse uhum, caminho, porque assim, era um povo
que estava fugido do Egito, no meio do deserto, né? As possibilidades. Então, assim, ele traz muita coisa moral, se você for pegar lá, né? Tem muitas leis que tem um contexto realmente, tipo assim, que é aplicável em qualquer era. Eu acho que, assim, quando você pega a lei e você vê quando aquela lei tem um conteúdo universal, é assim, isso aí é aplicável em qualquer tempo da humanidade. Se ele for aplicável em qualquer tempo da humanidade, é porque existe uma essência da lei do todo, sabe? Daquilo que existe dentro. E esse todo existe dentro de cada ser humano, né? O divino existe dentro de mim, existe dentro de você, existe dentro de cada pessoa que está assistindo. E nós temos a capacidade de entrar em contato com esse divino, mas ao mesmo tempo, pela nossa limitação como ser humano ainda, né? Porque nós estamos ainda em evolução, nem sempre a gente consegue viver aquilo que nós temos em potência, né? Nós todos somos deuses em potência, mas às vezes miseráveis na nossa vivência real, né? E então, assim, Uhum. então eu vejo essa perspectiva. Me conta assim, o que é que você vê quando a gente conversa sobre isso? Vai trazendo um monte de insight aqui, de reflexão sobre essa questão ainda da nossa postura enquanto necessidade, como você falou, a gente traz historicamente, né, aprendeu a agir dessa forma, mas hoje nós temos condição de fazer reflexão, de usar o julgamento de uma forma muito mais com discernimento, né? Com análise realmente do que está acontecendo, da proposta da situação, sem a necessidade da punição ali, já né, para os outros níveis ali. Na verdade, esse é o grande convite, não é a gente ficar inerte nas coisas, ignorar, ficar passivo demais em alguns acontecimentos. Mas a grande questão é a punição. E como você falou, o rótulo. Então, se uma pessoa ela comete um erro dentro das circunstâncias do que ela viveu, das dificuldades que ela viveu, e aí ela foi, né, envolvida, claro que ela tem possibilidade de fazer diferente? Tem. Mas é o que eu falo assim, dentro da vida daquela pessoa que, sei lá, que assassinou, que matou, que roubou, que fez alguma coisa errada, condenada aos olhos, nossos olhos, né? Dentro da vida dela, com as crenças dela, com as dores dela, com a educação dela, com o nível evolutivo dela, Sim. será que eu não É o agiria que eu do digo mesmo assim, a jeito? gente só tem como, eu digo assim, a gente só tem como discernir a partir do nosso ponto de vista, a partir das nossas vivências, a partir dos nossos traumas, a partir dos Uhum, nossos medos. Porque, exatamente, você não sabe o que aquela pessoa viveu, você não sabe as situações que ela passou para ela tomar as escolhas que tomou. Não que você ter a consciência disso quer dizer que você vai passar a mão em cima da cabeça da pessoa, que você vai ser complacente com. uhum, Então, lógico, se a pessoa assassinou alguém, né, temos leis que precisam ser cumpridas. Mas não quer dizer que você vai. uhum, Existe a punição social, mas é diferente de você desconstituir aquela pessoa como ser humano, como se ela não tivesse qualquer valor como ser humano, sim, sabe? E essa nossa capacidade é, de ver a humanidade nas pessoas mais cruéis que a nossa sociedade define é o que possibilita que a gente faça diferente. Porque senão a gente é a mesma coisa que aquela pessoa está sendo, entendeu? Se a gente não tiver capacidade de uhum, olhar além, de ser um pouquinho melhor, a gente não está sendo diferente. A gente só está sendo certo no nosso contexto e a outra pessoa está sendo errado. E isso não traz nenhuma evolução, né? Não traz nenhuma construção como sociedade. E assim, e o julgamento é muito interessante é, porque ele fala muito sobre a gente, muito mais do que sobre o outro, né? Porque assim, a mesma situação, você pode julgar a situação como errada e eu posso julgar a situação como certa, né? Então, assim, existem várias sim, questões de que as opiniões são diferentes, que os pontos de vista são diferentes, né? Então, assim, a gente definir o nosso ponto de vista como a verdade absoluta é o que nos leva a não conseguir nos conectar com a outra pessoa, porque, assim, a comunicação não violenta, ela traz o pressuposto de que a base de tudo é a gente se conectar,
né? Nós somos os seres humanos somos seres de Uhum. conexão. A gente não vive só. A gente só existe como raça humana porque a gente se conectou, que a gente começou a conversar, a gente começou a trocar. Se o ser humano não conversasse, se o ser humano não fosse interdependente, ele estaria extinto, porque nós somos uma espécie muito frágil, né? A gente nasce e é totalmente dependente da nossa mãe, pelo menos até o quê? 2, 3 anos, assim, você dizer que, sei lá, 2, 3 anos a criança talvez consiga se alimentar de alguma forma, né? Mas até essa idade, tipo, né? Então, assim, se Mas você pensar ainda na selva, assim, né? Uma coisa, mas isso não existe em nenhuma outra espécie, né? As outras espécies, tipo assim, a maioria nasce já andando, né? O cachorro já nasce andando, o cavalo já nasce andando. aham, Então, assim, isso fala muito sobre o que a gente veio aprender, né? Porque eu acho que todas as é. encarnações seja o hominal, seja o animal, tudo, nada é por acaso, né? Eu digo assim, a natureza, ela é extremamente econômica. Nada é por acaso. Deus não cria nada por acaso, né? Não, nós que compramos roupa e Sim. não usamos, não sei o que, nada. Tudo que é criado tem um objetivo, Não, né? a gente que deturpa o processo. Tudo tem um objetivo, um propósito, Sim, né? E uma utilidade muito grande, né? Essa questão da gente estar envolto do movimento da dependência da relação, na verdade, isso está muito ligado à lei uma sim, das leis divinas, que é a lei de sociedade, né? Dentro da visão, da perspectiva que eu trabalho, a gente estuda muito essa necessidade, sim. porque é uma lei, é na nossa natureza o convívio, a necessidade da troca com o outro, né? E aí, nesse movimento, como você falou, de oferecer, cada um oferece do que tem dentro de si, o julgamento ele se torna não só uma coisa negativa no sentido de que não favorece em nada, como, ao meu ver, cria Sim, muitos prejuízos. Eu hoje, uma das minhas habilidades naturais lá é empatia, então, assim, essa sim. questão de julgamento para mim Aham. é um tema bem quente. Eu percebo esse movimento nosso tão intensificado nos últimos tempos, né? A maioria das pessoas já se tornou PhD em tudo, tem opinião sobre tudo e critica tudo, sem ao menos se colocar um pouquinho no lugar ou na perspectiva da outra pessoa. E a partir do julgamento, para mim, se não for o maior mal da humanidade, é um dos maiores, gera todo o restante dos nossos conflitos, das nossas dificuldades de relação, a partir dessa perspectiva, né? E isso é tão complexo, porque, como você falou, a gente vai levando para a nossa existência e, sem perceber, nós criamos um campo vibracional, falando de energia, muito denso, muito negativo. Então, a questão do mal, por exemplo, de alguma coisa, algo que alguém fez de errado. Existe uma propagação e uma intenção meio que inconsciente de falar, ó, fulano fez isso, e condenar, e sabe aquela coisa toda, como se o mal precisasse ser Sim. propagado para ele ser combatido. E a gente não percebe o quanto nós estamos fomentando uma vibração densa, o quanto a gente alimenta seres Uhum. trevosos, espiritualmente falando, que continuam fazendo esse processo obsessivo, esse estímulo à parte mais negativa assim, do ser humano, né? Então, essa intenção nossa de propagar, de criticar, como uma forma de combater, na verdade, só causa o efeito contrário. Mas, Nós criamos ainda sim, mais massa crítica negativa para que isso sim. continue acontecendo, né? E isso é totalmente contra qualquer proposta de Jesus. Então, quando a gente vai trazendo qualquer movimento consciente, a gente consegue perceber que quando você passa a buscar a compreensão, não é a mesma coisa que concordar. É igual você falou, não é a gente aceitar o que a outra pessoa fez e passar a mão na cabeça porque tadinho, ele não tem evolução, não tinha psique suficiente para compreender. Não é isso. Tanto que os movimentos de Jesus nunca foram nesse formato, sempre Uhum. foi de autorresponsabilidade. Você é responsável, né? Mas a compreensão, ela nos leva para um lugar de, como você falou, de entender a perspectiva do outro. Sim. Não é concordar com o outro. E às vezes a gente deturpa um pouco esse movimento, né? E se a gente quer de verdade melhorar alguma coisa, se nós queremos
construir um mundo melhor, que a humanidade melhore, começa dentro dessa perspectiva que você falou, do que eu tenho para oferecer, Exato. né? Porque a gente só dá do que tem. Não tem o que eu vejo no outro, eu gosto muito dessa fala, Sim, que a gente não vê o outro como sim. ele é, a gente vê o outro como a gente é, né? E aí eu expresso isso. Então, se eu ainda tenho esse movimento de julgar, de apontar, isso Sim, fala muito mais sobre mim do que sobre a pessoa sim. que está sendo Então, julgada, né? Como que o você vê julgamento, como eu isso? falei assim, ele é algo natural da nossa psique, tá? Mas não foi escuro aqui, deixa eu ligar aqui. O, vem pra cá, que eu acho que vai estar uma iluminação melhor. Acho que aqui tá melhor. Então, o nosso julgamento é algo muito natural da nossa psique, assim, a gente sempre vai julgar. Não tem como a gente não julgar. Mas a diferença é a gente saber que a gente não é o nosso julgamento, né? Então, assim, os nossos pensamentos, os nossos julgamentos, eles são coisas da nossa mente. Mas nós somos a consciência que olha esses julgamentos e olha esses pensamentos, né? Então, a grande sacada é quando você parte dessa consciência de que, assim, nossa, veio esse pensamento, veio esse julgamento. O que é que ele quer dizer, né? Então, sei lá, por exemplo, alguém faz algo e você reprova isso que a pessoa fez. Às vezes é o tom de voz da pessoa, às vezes é uma frase, às vezes é uma coisa. E aquilo ali às vezes gera uma irritação, até às vezes desproporcional. E aí você pensa, nossa, o que é isso? Por que causou em mim tanta irritação? Né? Então o julgamento vem te trazer assim, tem Uhum. algo interno teu que não está bem trabalhado. Muitas vezes o julgamento faz isso pra gente. Então, a partir do julgamento, você pode ter um processo de autoconexão. Né? Então, assim, eu não gostei disso. Então, deixa eu pensar um exemplo, assim. Por exemplo, tem... pegar um exemplo do dia a dia aqui. Aí, por exemplo, você pega... O Juliano, ele é muito intelectivo. É uma pessoa, assim, que ele é muito intelectivo. Então, muitas vezes, ele fica calado, sabe? Então, assim, ele fica calado. Então, ele tá lá, eu chego, falo com ele, então eu quero conversar, e ele fala algo assim e já volta pro mundo interno dele. E aí, naquele momento, esse fato de ele estar no mundo interno dele, já começa os pensamentos na minha cabeça. Nossa, ele tá com raiva de mim. Aconteceu alguma coisa. O que será que eu fiz? Nossa, ou você pensa, nossa, passei o dia todo trabalhando, vim agora conversar, essa pessoa não se, né, não se disponibiliza a conversar comigo e tal. E isso é o que minha mente está passando, né? Então, assim, o que é que está acontecendo dentro da cabeça dele? Ele pode ter tido um dia super assoberbado, ou ele pode estar com um pensamento, fazendo um curso na cabeça dele, né? Pode acontecendo tantas coisas dentro da mente daquela pessoa, dentro do mundo daquela pessoa, e eu não abro a minha portinha interna do meu coração para olhar, porque eu tô como eu tivesse envolta, como eu tivesse submersa dentro do meu julgamento. Né? Só que a minha consciência não é esse meu julgamento. Uhum. Esse meu julgamento fala sobre mim, fala sobre minha necessidade de tempo de qualidade junto, fala da minha necessidade de troca, fala sobre minha necessidade de contato físico, minha necessidade de afeto, Pode de estar falando carinho, entendeu? Então, de assim, ela carência, fala alguma sobre coisa mim. assim. Então, quando eu sinto raiva desse fato, é porque eu estou com essas necessidades não atendidas. Então, o que cabe não é eu chegar e punir ele no meu tribunal de inquisição, não vou fechar a cara, vou para cima e quando ele vier Que é falar o que a comigo, eu vou gente dizer que tá tudo bem e fingir que nada aconteceu, mas punir ele com a minha punir ele com o meu silêncio, entendeu? Ele quer ficar silencioso? Pois vai ficar silencioso. Vou passar a noite todinha sem falar com ele. Entendeu? Isso acontece muito, porque é como se a gente quisesse que o outro sentisse a dor que a gente está sentindo. Só que quando o outro sente a dor que você está sentindo, a sua necessidade continua não atendida. Porque se ele sentir a dor que eu estou sentindo, minha necessidade de afeto, necessidade de contato físico, de tempo de qualidade junto, vai continuar sem existir, sem ser atendida, entendeu? Então, o interessante é justamente a gente, Uhum. tipo, sair do julgamento e olhar e pensar assim, tá, se isso me incomodou,
o que é que isso fala sobre mim? O que é que talvez eu preciso pedir para ele? Então, o que eu posso chegar assim, amor, você está concentrado? Você pergunta para a pessoa as coisas. Você está concentrado? Tem algum problema que você está resolvendo? A gente vai jantar junto? Qual horário que a gente vai jantar? Então, assim, né? Então, a gente vai assistir um filme hoje junto ou você vai precisar passar a noite estudando? Então, essas perguntas, ao invés de você pressupor, é o que gera conexão, porque aí você vai trazer o mundo interno da pessoa para dentro do seu mundo interno e a partir disso existe um diálogo, né? Enquanto a gente não traz o diálogo, aí a gente fica nesse conflito que vira um confronto, né? Que vira um confronto de cada um querer estar certo. Às vezes o outro nem sabe que você está brigando com ele, né? E às vezes situações. Ele fica lá. Às vezes a outra pessoa nem sabe que você está brigando. É, é incrível. Essa pergunta, ela é transformadora, é uma coisa assim, ultra terapêutica, da gente se perguntar o porquê isso está me incomodando, por que eu estou interpretando dessa forma, né? Foi exatamente as experiências que eu tive e essa questão de adaptar a comunicação, de perguntar. E eu e meu marido virou até brincadeira, mas a gente usa sempre. Olha, eu não sei se é a sua Sim, intenção, mas eu me senti assim naquele momento. Não sim, sei se você exato. percebeu, né? Porque às vezes a pessoa não percebeu. É diferente de eu chegar e falar assim: olha, você fez isso, você fez aquilo, aquela hora você me respondeu de forma grosseira. Eu tô passando, transferindo para ele o que Sim, eu senti baseado no que eu carrego dentro de mim, né? Então, uma ferramenta incrível de autoconhecimento, de autopercepção. Eu me percebia num nível de julgamento que eu tenho trabalhado, que eu acho que é bem interessante assim, trazer como exemplo quando você estava falando. Muita dificuldade com pessoas, com qualquer coisa que fosse relacionado à área da sexualidade, comportamento nesse sentido, né? Vindo assim para a questão do abuso sexual, esses temas eles sempre assim sim. me causavam uma ira interna, um sentimento, nossa, muito ruim. E aí eu julgava, condenava, Sim. punia O mentalmente e Tribunal depois da Inquisição perdoava a já estava pessoa. com... E aí, sim, já tava da minha, já tava lá, pendurada de ponta cabeça. Porque dentro de mim tinha alguma Uhum. coisa que não aceitava aquilo. Era uma indignação assim incrível e me incomodava demais. Porque, né, é uma coisa assim que ainda no nosso cotidiano a gente tem muito contato com isso, enfim. E quando eu comecei o processo terapêutico para olhar para essa situação, fazer essa pergunta que você está falando de por que isso me incomoda tanto, eu comecei a descobrir coisas sobre mim de experiências, interpretações, né, ou assimilação, na verdade, do que eu tinha vivido na minha infância em relação a isso, crenças, mas eu também consegui acessar histórias de outras encarnações onde eu Sim. fazia aquilo que eu condenava, que foi mais Sim. impactante, sabe? Sim. Aquilo que eu aponto o dedo era exatamente o que eu vivia e sei lá se eu entrei num movimento de culpa, de autopunição, internamente, espiritualmente. E hoje, na vida atual, vendo isso, era Sim. como eu querer tacar pedra no próprio espelho. Eu via algumas situações, aquilo me incomodava e eu não queria, Sim. porque mostrava sobre mim, né? Então eu negava qualquer coisa nesse sentido. E é muito E isso interessante que esse você fala, processo. Aí a isso que gente você vai fala, que Jung trabalhando, chama né? isso de sombras, né? Que as nossas sombras, aquilo que a gente rejeita Uhum. muito é porque existe dentro da gente de alguma forma. Jung não falava de vidas passadas, mas eu acredito muito nessa questão de Uhum. que existem complexos que eles são carregados por vivências dessa vida, mas também por vivências de vidas passadas. Então, assim, o nosso inconsciente, ele tem um único objetivo. Ele tem o objetivo de a gente evoluir. Então, quando aconteciam essas situações que te deixavam com raiva, era justamente para você olhar tudo aquilo que nos deixa com raiva, tudo aquilo que nos invade e que tem uma emoção carregada muito grande, é um recado para dizer assim: olha para isso, porque se isso está te incomodando, tem algo aí para você olhar, né? E aí é muito Uhum. interessante que, como você falou, esse processo de individuação, esse processo de evolução, e que quando a gente compreende que a gente está nesse processo aqui e que a gente não está aqui como juiz, né, do mundo para dizer quem é que está certo e quem está errado, mas
o nosso objetivo primordial, como você fala, que é a lei da sociedade, é aprendermos a conviver com sociedade, mesmo com pessoas tão diferentes, assim, porque as pessoas são muito diferentes, né? Se a gente pensar, tipo, até no nosso grupo individual existe diferença. Se a gente vai ampliando cada vez mais, tipo, você pensa, cara, a gente pensa numa nova terra, a gente pensa num planeta unido. Imagina você conviver com pessoas que são muçulmanas, porque existe uma quantidade enorme no planeta de muçulmanos, né? Então, assim, com pessoas que são totalmente, que tem uma a cultura oriental é totalmente diferente da nossa. Então, cara, se você não consegue lidar com o teu vizinho, que é diferente de você, porque vocês querem cortar a grama diferente, ou porque vocês querem colocar flores diferentes no jardim coletivo, como é que você vai lidar com pessoas que têm valores totalmente diferentes dos seus, né? Então, parte desse pressuposto de tipo, a gente precisa aprender a conviver. E para a gente conviver, a gente precisa partir da conexão e não do nosso julgamento. Não é que a gente não vai julgar, mas assim, putz, eu julguei, mas assim, eu quero estar certo ou eu quero me conectar com outro, sabe? Essa é sempre a pergunta que eu faço, assim, nossa, eu quero nutrir essa relação ou eu quero estar certo? Pô, se você quiser estar certo, tá entendendo? Não tem o que fazer. Mas se você quer nutrir uma relação, nutrir uma conexão com o outro, então o caminho é realmente compreender o que as situações falam sobre seus sentimentos, sobre suas necessidades e como você conecta, como você expressa isso pro outro, né? Porque quando a gente não expressa, cada vez mais a gente bota para debaixo do tapete e quando a gente for expressar, a gente vai expressar estourando. A gente não vai expressar comunicando. E a pessoa vai entrar em defesa. A pessoa não vai nos ouvir. Porque quando a gente falar estourando, a gente vai agredir a outra pessoa, a gente vai acusar ela de ser responsável pelo que a gente está sentindo, pelo que a gente não, pelo que é importante para a gente que não está sendo atendido. E aí não existe conexão. Existe uma briga de egos. Ah, não, eu tô certo, você tá errada. Não, você tá errado, eu tô certa. E aí, enfim, é a realidade que a gente vive, que a gente vê que acontece na nossa sociedade, é essa briga de egos, porque ninguém consegue tipo, dar um passo atrás e tentar ver um pouco diferente. E essa é a proposta, eu acho, da comunicação não violenta e também de todas essas novas psicologias que estão aparecendo, sabe? De tudo que está emergindo, assim. Nos últimos 50 anos tem muita coisa, muita teoria, muita coisa legal que a gente tem, que está surgindo, sabe? Para que a gente consiga. Tá mesmo. E a vida de Jesus, ela mostrou isso na prática, né? Tanto que isso que você está falando é divino. Deus é amante da diversidade. O Juliano fala isso na primeira mentoria, eu até comentei na live. Ele falou lá do número, o tal do número eu nunca lembro. Mas do quanto nós somos diferentes. Não existe uma pessoa com o mesmo, com a mesma digital que a minha. Não existe uma pessoa que tenha os mesmos pensamentos. Se a gente for pegar 1 milhão de pessoas pedir para desenhar uma árvore, vai sair uma árvore diferente de cada pessoa. Enfim, cada ser humano é extremamente rico dentro daquilo que tem para oferecer. Nós não somos iguais, então é divino. A diferença é maravilhosa. A questão é a gente aprender a lidar com isso, né? E Jesus trouxe para perto dele pessoas totalmente distintas, diferentes em questão de comportamento, né? Pedro era mais truculento, o meu filho mais velho chama Pedro. Eu entendi por que eu fui inspirada a esse nome. Porque Pedro era mais difícil, né? João, que é o meu filho mais novo, é mais dócil, mais carinhoso, já era mais próximo, afetuoso, mais ingênuo. Então, e Maria, né, veio com as características dela, Maria de Magdala, e tantos outros, Judas, porque ele sabia que ele conseguia ver nas pessoas além daquilo que aparentemente era um rótulo ou que elas faziam, as suas atitudes em si, mas que tinha muito mais do que aquilo. E era essa diversidade que fazia com que as coisas fluíssem também, né? Que o caminhar da vida flua, que a gente aprenda, que a gente desenvolva. O outro é sempre uma ferramenta para a gente se conhecer. É a partir do outro que a gente se conhece, que a gente se percebe. Porque se isso é muito importante. Se sempre houver concordância, não há evolução, né? A evolução, a mudança, ela acontece a partir do contraste.
Porque se todo mundo concordar, né? Como você fala, se Deus gostasse de uniformidade, ele não tinha feito todo mundo diferente, né? A gente ia ser Exatamente. marionete e ia estar agindo tudo igual. Para quê, né? Todos esses desafios, todo essa estímulo à evolução, aos convites que a gente tem, né, em cada existência, em cada dia, cada momento, aprender a crescer, porque ele sabe da nossa Sim, individualidade e da nossa capacidade enquanto ser. Na verdade, nós somos criados a partir disso, né? E são essas experiências, esse convívio que ajuda a gente a crescer. E quando nós estamos inconsciente nesse movimento, colocando essa questão do julgamento, da punição, da condenação, toda essa. A gente está ignorando todo esse processo de crescimento e acreditando sim. ou querendo que as coisas mudem, né? Mas no fundo elas não mudam. É até delicado, assim, eu vou um pouco além dessa percepção por conta desse movimento de empatia. Eu lembro quando eu era criança, meu pai falava assim: Nossa, você tem amigo de todo jeito, de todo tipo, de todo tamanho, de toda idade, de todo comportamento. E realmente era assim. E quando acontece alguma coisa muito negativa, seja dentro da cidade ou, né, a nível de país e tudo, a pessoa, às vezes, que comete um erro, ela é tão bombardeada, ela é tão sobrecarregada dessa crítica, desse olhar negativo, que me causa isso uma sensação tão estranha. Esses dias, assim, eu perguntei para uma pessoa: Você já pensou em fazer uma oração por Uhum. aquele ser que cometeu aquele ato? Porque você imagina o quanto aquela pessoa está sofrendo, o quanto ela está desconectada dela e de Deus, para ela ter condições de agredir uma outra pessoa a esse nível, né? E assim, nossa, isso é como se você tivesse, sei lá, como você falou, passando a mão na cabeça de uma pessoa que errou. Pensar Uhum. em fazer uma oração, emitir uma vibração positiva por alguém que estava num sofrimento profundo, E, que teve condições de fazer isso, né? Então, o nosso eu, nível é esse ainda. É de fazer. do nosso nível de a gente ainda tá nesse jogo de julgamento. Por exemplo, eu tenho, assim, como você fala assim, tem horror à questão de sexualidade, eu tenho horror à maldade com o animal, assim, eu fico transtornada, assim, é um transtorno. E aí, meu Outra julgador interno coisa na já minha iria lista. lá com a espada cortar a cabeça da pessoa, entendeu? No meu caso, Né? Eu tenho eu tenho intolerância, é um intolerância negócio. também. Eu E não, aí não teve um dia tolero. que eu tava vendo um vídeo de uma moça e ela tinha assim vários cachorros e ela tava batendo com eles com a vassoura e tal. E aí naquele momento foi exatamente isso assim, disse, nossa, essa pessoa deve ser muito triste, ela deve ser uma pessoa que assim, será que ela conheceu o amor? Será que ela porque os cachorros são seres tão dóceis, tão assim, né, afetuosos. Você pode bater no cachorro, depois ele vem falar com você de volta. Assim, ele não guarda rancor. Então você faz, cara, se ela não está conseguindo se conectar com o cachorro, é porque o mundo interno dela deve estar um caos, né? E porque assim, eu vejo Deus em todas as pessoas. Assim, eu vejo o divino, todas as pessoas, todo mundo tem a potencialidade de ser um ser de extrema luz, de extrema nível igual a Jesus, entendeu? Assim, eu digo assim, Jesus foi o protótipo, ele chegou e disse assim, ó, dá para ser assim, com esse corpo de vocês, com esse cérebro meio perturbado, com todas essas coisas, E ele né? falou Então ele chegou assim, mesmo isso vocês ainda, né? sendo, vocês E ele conseguem falou: Você fazer o que pode eu fazer o que faço, eu e ainda faço. mais, né? Ele falou assim, vocês vão fazer o que eu faço e ainda mais. Então, assim, Uhum. E muito mais. eu acho que o nosso desafio é justamente ter a capacidade de olhar a humanidade e ao mesmo tempo ver as sombras, ver as sombras que existem dentro da gente. Quais são também as coisas inexcusáveis, né? Que a gente faz, até mesmo às vezes em pensamento, né? E assim, entender que o nosso grau de Sim. imperfeição também reflete o grau de imperfeição desse planeta, assim. Se fosse para ser um planeta se fosse um planeta de perfeição, né, um planeta feliz, a gente não ia estar aqui, porque nós não somos seres humanos de nível de planeta de Sim. perfeição, né? Se a gente está aqui é porque a gente E ainda a tem gente é muito para aprender e e como você fala, o desenvolver também, diferente, né? você tem a aprender e também tem a ensinar, porque assim, é
é muito interessante, assim, quando a gente desencarna, a gente vai para junto de pessoas de vibração iguais a nossas. Então, uma pessoa, por exemplo, essa senhora que estava batendo com o cachorro, com a vassoura, quando ela desencarnar, ela vai para a vibração, porque é uma questão energética. Né? Mas quando a gente encarna, a gente consegue conviver com pessoas de níveis energéticos totalmente diferentes nossos. Entendeu? Então, pessoas que sabem mais, então quem sabe mais é responsável. Você tem uma responsabilidade em ensinar quem sabe menos. Você não tem a responsabilidade de julgar e condenar e punir quem sabe menos, né? Então, a sua responsabilidade é olhar aquilo ali como irmão mais novo e dizer, putz, como é que essa pessoa pode melhorar? Como é que pode existir mais amor na vida dessa pessoa, né? O mínimo que seja, mas assim, pode ser que até que nessa encarnação ela não consiga, mas não cabe a nós dizer você não é merecedora, você, sabe? Você não é merecedora do amor de Deus, porque todos nós somos merecedores do amor de Deus, independentemente de do que a gente seja, do que a gente faça, né? Isso me lembra do que você comentou um tempinho atrás sobre esse estímulo que a gente dá para o outro e da nossa, assim, no sentido da gente, quando nós julgamos, a gente se coloca no patamar da pessoa. Sim. A gente não está sendo melhor do que ela, né? Eu recordo, minha primeira formação acadêmica foi em letras, e eu dei aula por 5 anos, né? E na escola, eu trabalhava em escola pública e tive contato com muitas crianças, assim, revoltadas, com muito problema em casa, agressivas, que batiam nos colegas e tudo. E o primeiro movimento que eu tinha, quando uma criança tinha esse tipo de atitude, era... Antes a gente não tinha tanto esse cuidado como hoje tem que ter, mas era transferir um pouco de afeto. Era, às vezes, abraçar, ou pegar na mão, olhar no olho. Eu transferia uma responsabilidade, eu falava assim, hoje você vai ser meu ajudante. Juliana, era incrível, a criança, ela mudava da água para o vinho, do água, né? do intenso ali porque ela precisava de afeto, de amor, de alguém que olhasse para ela com respeito, com dignidade, como ela merecia ser olhada, né? Mas quando a gente vai e aponta e julga e aquela criança não tem jeito, isso e aquilo, nós estamos potencializando o comportamento dela e querendo que ela mude. Então, de uma forma geral, como que nós podemos hoje melhorar a agressividade no mundo, o amor, o afeto, a gente respeitar o outro, olhar no olho, né? Demonstrar um pouquinho de carinho, um gesto de atenção, de respeito para outra pessoa. Isso sim vai fazer com que as coisas mudem. E não a gente ficar condenando alguma coisa, ou fazendo campanha, seja do que for, para que aquilo seja diferente, para que não aconteça. Essa necessidade de combater, de fomentar, né? O bem, tem né? alguma coisa de fomentar o bem. Quanto mais a gente quer combater o mal, mais a gente fomenta o mal. E isso é muito o da outra face, né? Quando Jesus falava da outra face. Da outra face não é você ser submisso. Da outra face é você conseguir olhar aquele ser humano e dizer, eu não vou dar desamor. Ele tá me dando desamor, mas eu vou dar amor. Da outra face é isso, é você dar o contraste, você dar o contrário daquilo que a pessoa tá te dando. Quando você, não tô gostando disso que a pessoa tá me dando, mas eu vou continuar dando, né? A pessoa tá, sei lá, uma pessoa que você convive e a pessoa é sempre ríspida com você. Você faz, vou continuar sendo simpática. Vou continuar sendo educada. A pessoa vai ser mais educada com você, vou continuar sendo educada. Querendo ou não, com o tempo, aquela pessoa vai começar a ver, nossa, que estranho, eu sou ríspida, eu não trato aquela pessoa bem, ela continua me tratando bem. E isso, de alguma forma, tem um impacto. E aí você tem e aí a mudança de perspectiva é tipo assim, eu não tô fazendo isso pelo outro só. Eu tô fazendo isso por mim, entendeu? Porque quando você pensa assim, eu tenho que ser submisso, eu tenho que dar outra face. Isso aqui é meu cachorro. Frederico. Olha o doido aqui. Você quer? Quer participar? Vem, Fred, eu vou sentar com você, eu vou sentar. Eu tenho um capítulo do meu livro, no Perdão, que eu falo sobre isso, e algumas pessoas vêm e falam, nossa, eu nunca tinha visto essa perspectiva, porque para mim dar outra face é ser passivo.
É tipo, apanhar, Sim, apanhou de um lado, apanhar do outro. O perdoar 70 vezes 7, né? São interpretações ainda sim, muito medíocres que a gente faz de ensinamentos que são tão grandes, né? E é isso que você está falando, é mostrar uma Exato. perspectiva, um outro lado. Então, se alguém me trata mal, eu vou tratar mal igual uhum, porque a pessoa me tratou Exato. mal? Eu estou me igualando. Se eu ofereço do que eu tenho, né? A pessoa me tratou mal, eu sim. vou tratar ela bem porque Exatamente, eu tô tenho dizendo, isso quando para você oferecer. vai tratar Isso bem, não porque ela mostra merece ou não que merece que você trate bem. Não tem a ver sobre merecimento. Tem sobre, a ver sobre assim, o que é que eu quero ser? Eu quero ser uma pessoa que trata bem os outros. Então, eu vou ser uma pessoa que trata bem os outros, independentemente de quem seja aquela pessoa que eu tô tratando bem. Porque a minha ação não tem a ver sobre ela, tem a ver sobre mim, né? tem uma fala de Jesus muito marcante, né? No momento da crucificação, que ele fala, Pai, Sim, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Mostrando, né, a sim, consciência frente à ignorância. De uma pessoa que estava ali sofrendo, sim, que deu o melhor dela para o mundo e ainda teve condições de compreender que nós estávamos sim, num estado de ignorância, né? Eu sei que ainda é trabalhoso no nosso estágio evolutivo aplicar isso 100%, mas é uma perspectiva do que a gente pode fazer. Às vezes, olhar para uma pessoa quando você recebe uma ofensa ou quando você vê algo, pensar nisso, sim, né? O que ela vive? Ela não sabe o que ela está fazendo. E realmente ela está inconsciente do que ela está fazendo, porque ela está sim, ali no automático dos sentimentos dela, projetando as sombras dela, sim. e naquele momento ela não está bem, né? E foi o que ela E, tinha para oferecer na situação. E a gente ajuda muito mais quando tem sim, essa e ação eu do que acho que quando tem uma critica. questão também assim, que talvez as pessoas podem estar pensando, ah, eu vou amar uma pessoa assim. Não é amar como a gente pensa, não é amar gostar. Você não precisa levar essa pessoa Não é para tomar aquele um amor café, para romântico. sair, para conversar. Não, não, não tem a ver com isso. Tem a ver com o amor fraterno, esse amor assim, tipo, eu vejo o Deus que mora dentro de você, assim como esse Deus mora dentro de mim. A nossa similaridade, entendeu? De saber que nós somos irmãos. Irmãos no contexto amplo, né? Não irmão no contexto, ah, a gente mora dentro da mesma casa e temos o mesmo pai, mesma mãe e nós vamos no Natal juntos. Não é isso, né? É a gente conseguir sair dessa perspectiva social humana, do amor social, para o amor ágape, que era o amor que Jesus falava, né? Então, Legal. então assim, você não precisa amar, como o Paulo falava assim, suportai-vos. Mas suportar, se você pensar em suporte, tipo, o que é um Uhum. suporte? Né? As cadeiras, uma cadeira, o que é o suporte da cadeira? É os pés da cadeira. Então você dá suporte ao outro. Você suporta o outro quando você faz justamente isso. Nossa, eu vou dar o suporte que aquela pessoa precisa para a evolução espiritual dela. Né? Então, se eu não sou capaz de amar ela Uhum. profundamente, pelo menos eu vou suportar ela não no contexto de suporte, tipo assim, ah, eu vou suportar, vou aguentar, vou engolir. Não é engolir, é ser um suporte ao processo evolutivo do outro. E isso é muito legal, né? Mudar essa Exatamente. perspectiva. Fantástico. Com certeza, né? Da gente, quem dá Sim, mais, dá para quem tem exatamente. menos, né? Essa também é uma proposta de Jesus, esse suporte. Então, se eu estou vendo o erro do outro e eu percebo que poderia ser melhor, ele poderia fazer mais do que aquilo, significa que eu estou em condições Exatamente. de dar esse suporte, Exatamente. né? E não cobrar dele que ele faça aquilo, é claro que no tempo dele, Uhum. ali, com estímulos adequados, ele vai Sim, mostrar isso também, porque está dentro da capacidade dele, né? Mas essa percepção e o quanto nós precisamos aprender. E aí, quando a gente fala de assuntos sobre esse, acho interessante trazer essa perspectiva de que as pessoas mas quando você tem um olhar muito materialista, muito materialista que eu falo não é uhum. da pessoa que não acredita em Deus, não é isso. Mas é essa proposta da Sim, vida, né, aqui nesse quadradinho, na horizontal que a gente chama. Não tem justificativa. Onde que a gente se apega para justificar um crime, né, uma uhum. agressão a uma criança, a um animal? Não tem. Aí, quando você amplia, por isso a importância de buscar conhecimento, autoconhecimento, conhecimento da verdade, né? Quando você amplia a percepção,
Quando você vai, por exemplo, entender a proposta reencarnacionista, que não é simplesmente uma coisa mística, falada, que eu tive em tal corpo, em tal... Não é isso, tem muito mais do que isso. A gente começa a encontrar fundamentos para alguns tipos de comportamento, para alguns graus evolutivos, né? A gente consegue perceber determinada pessoa ainda está em processo de evolução um pouquinho mais atrasada na escola da vida do que eu estou um pouquinho mais adiantada, outras pessoas estão mais adiantadas do que eu. E entender isso é fundamental, né? Tem graus aí. E acontece muito isso, assim, nossa, a gente quer que os nossos guias espirituais, que os espíritos mais elevados, eles nos compreendam, que eles tenham, né, paciência com a gente. E a gente não dá esse mesmo tipo de tratamento com pessoas, né, que... E assim, e não necessariamente assim, porque você é mais evoluída. Não, eu tô mais evoluída num ponto, a outra pessoa tá mais evoluída no outro. O processo evolutivo não é um processo linear, entendeu? Passei nessa fase, não é um videogame, sabe? É muito mais uma esfera. Você tá, tipo, tô conseguindo iluminar esse pedaço da esfera. Eu consigo iluminar outro pedaço da esfera. E é justamente essa diversidade de que eu passei, que eu consegui iluminar aqui, eu te ensino a iluminar aqui. Aí você me ensina a iluminar aqui. Né? Então é essa parceria que faz a diferença e não achar. Então, assim, quando a gente fala, né, pessoas que às vezes não estão no grau evolutivo, mas não é um grau linear. Nesse ponto aqui, ela não consegue ainda ser diferente, não consegue ver diferente. E se eu consigo ver, cabe a mim, tipo, mostrar a perspectiva como uma possibilidade, e não como seja, essa aqui é o caminho correto, entendeu? Porque às vezes também acontece você achar, se você parte dessa perspectiva, o meu caminho é o correto, o meu caminho é o caminho evolucional, você volta de novo a ser o dono da razão e volta de novo a ser o julgamento, né? Tem que tomar muito cuidado também para não cair nesse gatilho, né? De que às vezes nesse caminho de autoconhecimento, às vezes, né, a gente quer sair com a bandeirinha, dizendo assim, gente, leia esse livro, leia aquele outro livro. Isso aqui, né? Siga esse caminho, que esse caminho é o melhor de todos. É o melhor, que é o certo. Isso me lembrou de um tema, eu acredito que seja uma ramificação, e queria saber se você pode compartilhar um pouquinho de uma reflexão sobre isso, que é a intolerância. Eu acredito que faz parte, ou é um aspecto do julgamento, não sei. E a gente vê muito isso. Passamos por um período de intolerância política extrema, ainda temos intolerância religiosa, cultural, enfim, vários contextos aí, né? Como que você vê isso, assim, dentro da perspectiva da CNV, do que isso traz de consciência para a gente nesse movimento, quando nós, dessa dificuldade de tolerar? Estou tentando achar uma iluminação boa. Porque eu não... Agora ficou legal, né? Acho que agora ficou legal. Então, a intolerância, ela fala justamente sobre algo que é muito importante para a gente, né? Então, existem, por exemplo, nessa questão da intolerância política que veio, né? Então, as pessoas ficavam discutindo, não, porque fulano é ladrão, não, porque fulano é genocida. E esses termos rotulados de ladrão e genocida têm a ver com valores que são muito importantes para aquelas pessoas. Só que valores e princípios, eu sou formada em Direito, esses princípios fundamentais, eles não são superiores um ao outro, entendeu? Então, o valor da honestidade, não tem o melhor o valor e o pior. Da integridade, de respeito, por exemplo, o valor de honestidade e respeito às diferenças, né? Se a gente fosse colocar numa balança dois princípios fundamentais aí, um não é mais importante que o outro, né? Mas para algumas pessoas, de acordo com a história dela, entendeu? Por exemplo, uma pessoa que teve uma história de que teve muita desonestidade no contexto dela, de que ela viveu várias situações em que ela se sentiu injustiçada por situações de desonestidade, para ela, essa necessidade humana de honestidade vai estar muito mais latente, né? E para outra pessoa que na vida dela, ela vivenciou situações em que houve um desequilíbrio nessa questão de respeito, que não houve,
que houve desrespeitos e que houve muita coisa nesse contexto, então, para ela, na balança, o respeito vai prevalecer. E aí você questiona, um é melhor que o outro? Não, um não é melhor do que o outro. Os valores universais, as necessidades universais, elas têm a mesma força, sendo que para uma pessoa vai ter um contexto e para outra pessoa vai ter outro contexto. E é justamente você ter essa condição de entender, pô, ela quer votar naquela pessoa porque atende necessidades dela, atende, tem situações de traumas, tem situações de vivências daquela pessoa, enquanto o outro... Então, assim, nesse contexto, até eu tive questões familiares, eu disse, gente, eu consigo entender o seu lado e consigo entender do outro. Para mim não tem a ver. Eu não defino você pelo rótulo. Ah, você votou em fulano. Não tem a Não é ver certo sobre isso, ou errado, entendeu? né? Para mim pouco importa, porque eu conheço você. Não é seu voto que vai definir quem você é. Sabe? Quem define quem você é são todas as ações que você fez nos últimos 30 anos, 40 anos, 50 anos, né? Então, assim... Só que aí a gente tem que sair da nossa intolerância, e aí, como digo, a intolerância ela é vencida pela conexão. É você olhar a humanidade do outro. Então é sempre esse caminho, sabe? Então, assim. Quando eu saio um pouquinho da minha perspectiva e busco a perspectiva do outro, eu consigo entender, perceber que aquilo é uma verdade, Sim. é um valor para outra pessoa também, né? E tentar casar isso a ideia principal, é assim, o que seria Sim. o caminho ideal, né? Nós criamos uma sociedade dividida ao meio, literalmente. Então é um cabo de guerra, onde ninguém vai se favorecer, onde o prejuízo vai ser para todos, né? Por conta dessa, não, o meu Sim. lado é o certo, não, o meu lado é o certo. E às vezes a gente tem essa dificuldade de olhar um pouquinho o lado do outro e trazer, né, essa junção ali do equilíbrio. O caminho do meio é sempre o mais equilibrado, né? Os extremos, eles sempre vão deixar a gente pendulando aí, E se gerando você se sofrimento cada conectar vez na maior. diferença, né? Porque assim, se você for partir do pressuposto, tipo, essa é a nossa diferença, e a gente foca só na diferença. Eu não gosto disso, você gosta daquilo e eu não gosto disso. Assim, tá, e o que é que a gente tem em comum? Sabe? Então, o caminho de você sair da polaridade é você entender o que é que a gente tem em comum. Nossa, tal coisa também é importante para você, né? Tal outra coisa. Então, a gente tem muito mais parecido do que diferente, sabe? Quando a gente vai em necessidades humanas universais, a gente vê que todo mundo precisa de alimentação, todo mundo precisa de carinho, todo mundo precisa de amor, todo mundo precisa de segurança, todo mundo precisa de afeto. Quem é o ser humano que não precisa? Entendeu? De autonomia, de independência, sabe? Então, assim, essas questões é o que conecta a gente. Não são nossas diferenças que vão nos conectar. São as nossas similaridades. E a partir das similaridades a gente se conecta e diz: eu entendo o seu ponto de vista. Eu não concordo. Não concordo com o seu ponto de vista. E também, assim, a gente não vai convencer o outro, sabe? Não vai convencer o Sim. outro. Mas a partir do momento em que eu aprendo a conviver com o diferente, com o que é oposto, então a gente consegue ir para um caminho em comum. Porque, assim, a sociedade vai ter que seguir, vai ter que ser feito algo. Não tem como trabalhar separado, né? Se a gente não trabalhar junto, as coisas não vão Não. realizar. A gente tem que botar nossas diferenças de lado e assim, tá, o que nós temos em comum e vamos trabalhar pelo que nós temos em comum. Então, Porque esse movimento todo, a gente concentra isso na questão política, na corrupção, em algumas personalidades específicas, né? Mas o sentido da palavra corrupção é coração rompido, né? Então, o coração da pessoa, a conexão dela com tudo isso aí que você está falando, com o outro, não existe naquele momento. Então, ela está adoecida, assim como aquela outra pessoa que mata, aquela outra pessoa que rouba, aquela que engana, dentro de todos os nossos ainda equívocos rotulados, né? Então, nós todos estamos, de uma forma geral, ainda em corrupção, por conta dessa divisão, né? O eu primeiro, atendendo às minhas necessidades, os meus anseios, ao meu ponto de vista, a minha verdade. E a verdade do outro. Então, o fato de eu ir lá e roubar milhões só mostrou materialmente um número maior, né? Porque eu tive acesso àquilo de uma forma que outras pessoas não tiveram.
Mas o movimento de corrupção, ele às vezes está em mais pessoas de uma forma ali mais escondidinha, com tanta intensidade quanto, né? E isso vai fazendo a gente ficar dividido, se separando enquanto humanidade, e o movimento da empatia, que eu acho que ajudaria muito a gente a sair desse ciclo, né? Ele fica e eu acho sendo muito interessante ignorado, assim não que é visto. a gente tem o costume de ter, né, essas pessoas que a gente odeia e tal, e tem as crianças, né? Que assim, o ser humano é muito louco, porque o ser humano, a criança, eu amo criança, é tão fofinha, tal, tal. Aí vira um adulto, é odiado, né? Então assim, todos nós fomos crianças, né? O fato de uma pessoa, essa pessoa fazer desvio de dinheiro público e tal, tem a ver com a história dela. Então assim, o que é que a gente pode aprender com a história dessa pessoa para que nós educamos crianças de uma forma diferente? Porque se a gente quer um mundo diferente, a gente precisa mudar as crianças, né? A gente precisa mudar como essas crianças são cuidadas, é mudar a forma que a gente constrói a sociedade. Não é punindo, tipo assim, a punição, ela é uma consequência social imediatista. Tá, aconteceu, nós temos que inibir isto e nós vamos impedir que essa pessoa faça de novo. Mas como nós vamos mudar a nossa sociedade? Como é que a gente daqui a 50 anos quer que isso não aconteça de novo? Não é punindo, porque as pessoas vão começar, como eu posso não ser pego? Né? Porque quando você pune, a pessoa é pega, é punida, ela vai dizer, eu tenho que fazer disso de uma forma melhor, eu tenho que roubar melhor, eu estou roubando, né? Ao invés assim, nossa, por que essa pessoa rouba? Por que essa pessoa desvia o dinheiro público? O que está por trás desse emaranhado, né? Só que é difícil, porque quando você entra nisso, você entra em questões sociais muito profundas, em questões emocionais muito profundas. E que dói, né? E olhar para isso dói. E às vezes é mais fácil você apontar o dedo e dizer que aquela pessoa é horrorosa e que ela tem que ser punida. E aí, internamente, a gente tem atendido essa justiça. Nossa, eu estou sendo justo. Mas o que é justiça? Né? O que é justiça? Justiça em que contexto está sendo realizada essa justiça? Se você não trata o sintoma social que gera isso, né? E a criança, ela absorve sem a gente, às vezes, perceber o nosso movimento, o nosso comportamento, a forma como a gente lida com as coisas e vai colocando isso em prática, às vezes na inocência, né, sem a intenção deliberada. Eu acompanhei um caso recentemente de uma criança que foi pega na escola com uma faca, porque aí foi, né, aquela coisa da punição e não sei o quê, e a diminuição da criança, uma coisa muito intensa, negativa. Mas depois foi se investigando e a criança ela viu a reação em relação à conversa do que aconteceu com as crianças na escola e tal, e comentários de algumas pessoas. Ela simplesmente assimilou, é assim que resolve a situação. Então, quando eu não gostar do meu coleguinha, é isso que eu vou fazer, né? Então, o que foi feito naquele momento? Ela absorveu a punição, o julgamento de como estava sendo lidado com a situação, a interpretação do que tinha acontecido, e ela replicou. Ela não tinha deliberadamente uma intenção, mas... E como ela vai futuramente lidar com algumas experiências que forem parecidas, né? Julgando nesse formato também, com essa intensidade, né? Negativa. Então, a gente se torna realmente moldando a vida a partir das crianças que a gente vem moldando hoje, né? E depende muito do que Dos nós nossos fazemos, da exemplos, escolha que a né? gente E isso, faz. assim, a criança ela aprende através de exemplos. Por isso que eu digo assim, como é que você educa? Você educa sendo Totalmente. uma pessoa melhor. Então, assim, é sempre assim, como eu posso ser uma pessoa melhor? Porque eu sendo uma pessoa Exatamente. melhor, eu vou dar um exemplo de como aquele serzinho pode ser. Porque não adianta eu só falar, né? Então, é como você está falando, assim, teve essa situação, e aí muita gente diz assim, devia matar, devia fazer aquilo. Então, a solução era disso. Para a morte, a resposta é morte. A Então, criança ouve. para a violência, a resposta é violência, né? Então, assim, a criança, ela aprende. A gente não está falando diretamente para ela, mas ela está ouvindo a gente conversando ali no sofá enquanto ela está brincando, e ela está absorvendo, né? Nossa ilusão é achar que a criança não... Sim. Né? Foi o que aconteceu com essa criança. É isso que acontece. E aí os pais, acontece assim no movimento terapêutico, já vivi isso algumas vezes, dessa preocupação em como educar e tal, porém tem esse movimento de não se perceber.
E aí eu digo que a melhor forma de você educar o seu filho é se conhecendo, se amando, se respeitando, se tornando uma pessoa melhor. Porque aí você vai conseguir ser exemplo e falar, né, fazer e falar para ele Sim. de um caminho correto. Mas enquanto você faz diferente, infelizmente, claro que tem a questão da índole da criança e tudo, mas ela vai copiar o máximo possível, porque é É porque referência, né? o nosso Então a neurônio, gente vai a gente tem mudando a a partir das nosso nossas. cérebro ele tem um neurônio de repetição. A gente repete, a gente faz a mímica, né? Da criança, assim. De coisas pequenas até de a gente, tipo, se a mãe tem alguma mania, assim, de mexer no cabelo de um jeito, você vê que a criança começa a mexer, ou se tem um jeito de comer, porque ele fica repetindo porque ele quer ser você, né? Assim, para a criança, os pais, os tutores, né? Não necessariamente, no caso aqui, eu sou madrasta, então assim, mas tudo que eu faço, eu influencio o Lorenzo, né? Porque eu sou a referência de adulto. Então, assim, nossa, eu sou uma criança e eu preciso ser adulto. Então, como é que é ser adulto? Eu não sei o que é ser adulto. Então, eu tenho que copiar, porque aquilo ali é o adulto, né? Então, é muito interessante compreender que o exemplo faz toda a diferença e traz uma responsabilidade para a gente, né? Não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tá pedindo para fazer, você vai ter que fazer primeiro, né? Tem até um exemplo do... E essa construção. Eu acho que até o Dalai Lama, não lembro. Até teve aquele contexto do Dalai Lama, mas o exemplo é assim: uma criança, uma mãe chega para um guru e fala assim: eu queria que você ensinasse meu filho a não comer doce. Dissesse para ele para não comer doce. E aí o guru diz: volte daqui a uma semana. E aí ela disse: daqui a uma semana, eu disse: volta daqui a uma semana. Aí uma semana depois, ela voltou e ele chegou para a criança e falou: não coma doces. E ela falou: mas por que demorou uma semana para você dizer para ele não comer doce? Ah, não, porque eu passei uma semana inteira sem comer doces. E agora que eu parei de comer doce, eu posso pedir para ele. Porque enquanto eu tô comendo doce, eu não posso pedir para ele parar de comer doce, porque eu não vou estar sendo verdadeiro, né? Então a educação é justamente isso. Sim. Essa situação que você trouxe também, me compadeci demais com isso, por conta dessa questão de perspectiva, né? Sem eximir a atitude de ninguém, mas como a gente rotula, e eu fiquei olhando tanto de mensagem, o tanto de posts que foram feitos de uma forma negativa, pesada, né? Imagens assim, grotescas mesmo, usando a imagem dele, fomentando aquilo que tinha sido equivocado da parte dele, né? Então, é muito esquecendo triste tudo que ele já fez, e isso assim, tem cada vez independentemente mais... da gente, do certo ou errado, enfim. Mas é como se aquela pessoa deixasse de existir, toda a história dela deixasse de existir por um ato, sabe? E só que a gente não faz isso só com ele. A gente faz isso com todas as pessoas da nossa vida que nos decepcionam, né? Então... como se ele tivesse que ser perfeito, né? Para nunca, nunca, nunca errar. E o único ser aqui evoluído nesse nível que passou na Terra foi Jesus, né? E a gente não sabe o que tinha realmente passando ali no sentimento dele. Como que eu posso julgar se foi inocente porque eu não tô dentro ou da cabeça do outro, né? Com que parâmetros eu vou fazer isso? Sim. Eu não tenho esse direito. E o quanto a gente faz é incrível olhar. Às vezes eu olho assim, deixa eu só descer o Fred aqui, que ele tá maluco aqui, que o Lorena chegou. Vai, Fred. Gente, alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode enviar aí, nós já vamos caminhar para encerrar daqui a pouquinho. Só concluir o tema. Você vai no Fred aqui, por favor? Desculpa, gente. Coisas de 6 da noite. Alguém tem alguma pergunta? Nossa, ofício. Eu perguntei agora aqui, deixei aberto. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, eu perguntar. E só para concluir, eu estava olhando, e aí um dia eu fiquei muito chateada. E aí geralmente eu entro em Teta, eu converso com o criador, né? E eu falei, poxa, por que ninguém comenta as minhas postagens? Você vai olhar lá da fulana de tal, tem 15 mil, falando mal do ciclano lá que terminou o relacionamento, tem mais não sei quantos mil comentários. Não deu nada. Aí o criador, né,
falou assim para mim, falou, porque as pessoas que leem o seu post, Sim. ou veem as suas coisas, estão refletindo. Elas não se dispõem a fazer E às isso. Eu vezes, falei, assim, então a que pessoa bom. não consegue dar uma resposta naquele momento, né? Você não consegue dizer assim, putz, aquilo ali Sim, tocou e a mensagem às vezes reverbera, ela leva um tempo, né? Pra gente conseguir. é. Imediato que Diferente você... daquela imediata, que foi o que do você falou julgamento, entendeu? antes, que ainda é aquela coisa Isso. da fuga, da luta, da sobrevivência, misturado ali com esse movimento que a gente sabe tudo, né? E Uhum. já vai na lata ali, diz que é certo, que é errado, que é feio, não sei o quê, que vai se Exatamente. arrepender, que nos dá. E aí desce aquele monte de Sim. opinião, e eu acho isso, eu acho aquilo. É Assim vai, automático, porque porque é acontece ali, né? assim, e É aí automático. basta agora um dedinho para digitar aquilo que passou na cabeça, né? Aí agora a Sim, gente não tem mais a consequência, sim. né, de estar cara a cara com alguém, de levar o supetão. E não posso Sim. falar, né? Porque aqui na rede social tudo vale. E a gente mostra muito. Aí você vai percebendo, eu vejo, eu analiso isso por conta de observar o comportamento mesmo, né? Você vai conhecendo as Sim, pessoas sim. pelos comentários que elas fazem, né? Conhecendo a pessoa, o nível dela pelo comentário, o que ela fala, o que ela faz. E é triste perceber o quanto isso é negativo, o quanto isso é prejudicial para todos É, nós, de uma forma geral, né? mas é aquela coisa, mas assim, e aí se a É gente isso, parar e dizer gente. assim, a gente tem que olhar também para essas pessoas assim, tá? Qual é a. O que é que essas pessoas vivem? Qual é a realidade? Qual, sabe? Então, assim, é, é, a, a, a resposta é sempre a mesma. É olhar para aquela pessoa com um olhar empático e pensar, putz, é o que ela dá conta de dar agora. Mas eu acredito que ela É o que ela dá. vai conseguir ser muito mais, porque ela está destinada a ser muito mais. Todos nós estamos destinados a ser muito mais. Foi, Isso foi aí. muito bom, Dani. Que Obrigada pela legal. oportunidade. Obrigada por quem estava ouvindo E também. aqui. E se tiverem dúvidas, Pois perguntas, é. quiserem compartilhar também, depois de refletir, vai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu Uhum, trabalho, né? Eu acredito que vai gerar bastante curiosidade e interesse também. Como que uhum. você trabalha ou oferece, né? A questão da comunicação não violenta como Eu facilitadora. trabalho com mentorias de comunicação não violenta. A mentoria ela tem o objetivo de ensinar essa nova forma de linguagem, essa nova forma de olhar, como você Uhum. olhar para as situações da sua vida. Então, a gente trabalha com situações cotidianas, vai trazer essas situações do dia a dia que são difíceis de lidar e que você tem essas reações, explosões e tal, e assim, tá, o que é que esses julgamentos, o que é que esses pensamentos, o que é que essas falas que eu falo e depois me arrependo, ou que situações acontecem que os outros fazem e que eu digo que aquilo ali tá me causando algo, né? Porque a gente às vezes responsabiliza, eu me senti atacado, eu me senti ofendido, eu me senti rebaixado. Então, assim, é sempre como se o outro fosse responsável pelo que a gente sente. E a comunicação não violenta Sim. vem trazer, tá, mas o que essa situação tem a falar sobre você, né? Porque quando a gente coloca no outro, é ele que me atacou, eu tô dando poder pro outro, né? Ele vai me atacar, eu vou ser o atacado, eu vou ser Sim. a vítima. Quando eu digo assim, nossa, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito decepcionado, eu fiquei arrasado, eu fiquei sem energia. Então tá falando sobre mim. Então, assim, nossa, eu senti isso. Então você sai do outro e você vem para você e a partir do seu sentimento você faz, tá? Mas se eu senti isso, o que é que era importante para mim? O que é importante para mim? Que necessidade é essa que não foi suprida com determinada situação, com determinada fala? O que é isso? E a partir disso, a gente começa a pensar, tá, eu posso pedir que seja diferente para o outro? Qual é a forma de eu pedir isso? Né? Então, é um processo de Uhum. autoconhecimento, mas partindo da linguagem, de como eu posso Adaptabilidade. interpretar os fatos de um modo diferente e como eu posso comunicar para os outros aquilo que eu preciso de uma forma que o outro me entenda, ao invés de o outro entrar em defesa. Porque se eu comunico imediatamente, sem ser a consciência por trás do julgamento, e sim sendo o julgamento, eu vou trazer esse contexto de que o outro está errado, e aí a pessoa vai entrar em defesa. Porque se ela está errada, ela vai dizer, mas eu não estou errado. Porque a gente nunca quer estar errada.
né? Então o outro vai dizer, mas eu não tô errado. E aí acusa Sim, você. nunca Aí quer fica um jogo de acusação quer se e no final proteger. o que a gente queria, que era cuidar da relação, não acontece. Então, é. Não acontece, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, que é uma pergunta que me fazem quando eu faço essa Uhum, sugestão de conhecer isso, né? Ah, mas é possível, porque assim, geralmente a gente aprende na uhum, comunicação, ou você fica sim, quieto, ou vai brigar. Não tem, eu fico quieto para não brigar. sim, Parece que são dois extremos, né? Que não existe o caminho do meio. E aí, quando eu coloco essa uhum, proposta, hoje eu sim, consigo colocar, porque eu consegui aplicar isso, né? De ter o caminho do meio, de que você uhum, pode conversar, que tem formas de você expressar o que você sente sem que isso gere necessariamente uma confusão, né? Uma discussão. Existe realmente? Como que você traz essa questão para, né, para a gente saber, é possível encontrar esse equilíbrio na comunicação para a gente ser assertivo e que o sim. outro consiga compreender o que eu quero Primeiro a expressar? gente tem que compreender que, assim, se a gente tá com a emoção muito à flor da pele, quanto mais a emoção vai estar à flor da pele, mais difícil vai ser a gente se comunicar. Então, mais fácil vai ser ou eu me calo ou eu vou pro ataque. Uma posição do meio é dizer assim, Uhum. ó, eu não tenho condição de conversar agora. Isso mexeu comigo, mas assim, eu vou me acalmar, não respira, dá uma caminhada e tal. Vai pensando sobre aquilo, tipo, tá, o que é que isso, por que isso me incomodou, o que é que podia ser diferente? Porque muitas vezes eu falo assim, o que é que podia ser diferente? O que é que poderia ter acontecido que eu estaria feliz e não estaria triste? E aí você começa a pensar nas suas estratégias, naquilo que você espera que a pessoa faça. E aí você começa a entender aquilo que era importante para você e que não aconteceu. E a partir disso, você diz, nossa, então é isso. Aí é como se a poeira baixasse, você entendesse aquilo que é importante e você conseguisse comunicar para o outro. E também essa comunicação para o outro, ela tem que ser específica, clara, não assim, eu gostaria que você me respeitasse. O que é respeitar, entendeu? Tipo, é Uhum. muito genérico. É. O que é que você entende, né? Então, Muito assim, vago. Uhum. e o caminho, que eu digo assim, é criar novos padrões neurais, né? Então, não é uma coisa que se aprende, só que você não vai aprender de uma hora para outra, você vai aprender praticando. Então, você tem uma sessão, aí acontece várias situações e você vai praticando. E sem perceber, eu sei isso que eu tenho com as minhas mentoras, Ju, eu não acredito. Eu fiz o exercício de analisar os fatos sem julgamento sem nem perceber. Quando eu vi, eu estava analisando sem julgar. Então, assim, é realmente você criar novas sinapses, novas formas do seu cérebro funcionar. E isso não acontece de uma hora para outra, né? Porque a gente está há tantos anos aprendendo de uma forma, mas, ao mesmo tempo, É. o nosso corpo ele é muito inteligente. Então, quando algo faz sentido e quando algo nos coloca para frente, aquilo ali é absorvido com mais rapidez, sabe? Então, mesmo que você passou 30 anos, Uhum. 40 anos, 50 anos aprendendo de um jeito, você não vai demorar 30, 40, 50 anos para aprender um novo jeito. Mas também não vai ser em uma semana, né? Porque quando aquilo ali fizer sentido, o teu corpo ele se apodera daquela forma e você começa a mudar o teu padrão psíquico, mesmo sem perceber, porque a psique não é algo controlável, ela é algo, a psique ela é viva, é algo igual ao nosso organismo, só que a gente não vê. A psique é algo, né, é um plano mental, mas ela é inteligente. Então, quando você começa a fazer exercício físico, muda sua alimentação, tudo isso reverbera no seu corpo físico. E quando você muda a forma que você Muda. Uhum. reage, a forma que você pensa e a forma que você fala com o outro, a forma que você reage às situações, isso também vai mudando o teu padrão psíquico. Então, é sim possível, mas não é mágica. Muito. É, mas existe um Exatamente. processo que pode Uhum. ser feito, né? Exatamente. Estratégia, Que técnica, leva, que que leva a esse leva a esse processo de resultado, aprendizagem. né? E você, Dani? Quer Que contar também um legal, pouquinho gente. aí do seu trabalho? Para o pessoal que me segue, me conta um pouquinho. Ah, é verdade, né? Não no meu Instagram, mas tem gente que te segue. Bom, eu sou terapeuta, há um tempo trabalho com a psicologia transpessoal consciencial, que é essa proposta
de entender o ser de uma forma a sair dos rótulos das perspectivas mundanas e acessar a nossa capacidade enquanto ser essencial, né? E isso envolve todos os desafios da nossa vida, tanto a área da comunicação, como corpo, mente, espírito, de uma forma geral, né? Tudo que de alguma forma está impedindo a gente de manifestar a nossa essência, de sermos seres melhores, né? De ter dignidade, de ter uma vida leve, sem ansiedade, sem depressão, sem todos esses sentimentos negativos, né? Então, hoje eu trabalho como terapeuta, auxiliando pessoas nesse processo aí, como mentora também. Escrevi um livro recentemente, que é uma das propostas até de compartilhar ensinamentos assim, é falar sobre o livro, né? Que o livro é altamente terapêutico, é baseado na vida de Jesus, tem o aprofundamento da psicologia consciencial, nesse sentido de trazer, como a gente fez hoje, né? De trazer para a vida. E o livro, assim, é o meu encanto dos olhos, né? Tudo que eu penso de positivo que pode ajudar a transformar e que me ajudou, né, no meu processo, tem me ajudado no meu processo de transformação, tá ali no livro. Essa é a minha caminhada hoje de trabalho individualmente. Eu amo muito o tratamento individual, né? A verdade da pessoa, entrar no mundo dela e auxiliar ela ali na transformação pessoal que ela trouxer, né? E aí a adaptabilidade, que é uma das habilidades naturais, ela se ajusta à necessidade de cada pessoa que chega. Tá, joia. E é isso. Legal. Quem quiser conhecer mais o meu trabalho, fica no meu Instagram. Quem quiser conhecer o trabalho da Ju, vale a pena, gente. Eu sei, posso falar de coração que transforma a vida da gente, transforma a comunicação, a forma como a gente se vê, a forma como a gente vê o outro também. Legal. Vale muito a pena, muito legal. E foi muito bacana o bate-papo. Falei que ia dar pano pra manga. Com E dava certeza. para ficar Foi um horas prazer. aqui ainda conversando. Obrigada a quem ficou aqui Esse tema. ouvindo. Com Então, certeza. quando quiser, estou aqui. Podemos fazer mais vezes, mais conversas, outros temas, né? Até sugestões a gente pode aceitar também. E joia. compartilhando tudo isso. Gratidão Tá bom? também. Gratidão, Juliana. Foi muito legal mesmo. Vai ficar gravado aqui para a gente assistir, reassistir e aprender Um sempre. beijo. Tchau, tchau, Um abraço gente. Beijo para você. Fica vocês. bem. Até a próxima. E até a próxima, então. Tchau, pessoal. Gratidão.